abençoados, graça e paz. Eu sou Luiz dos Santos do canal Geração Iluminada. O assunto é: nos tempos de hoje, precisamos frequentar uma igreja? Abençoados, antes da cruz de Cristo, as pessoas quando morriam, os espíritos não voltavam ao Pai. Eles ficavam dormindo, aguardando a redenção dos corpos em Cristo Jesus. Ou seja, a ressurreição do espírito, não do corpo, do espírito. Ressurreição dos corpos não existe e nunca existiu, segundo a Bíblia. Vocês lembram quando Deus perguntou a Adão o porquê dele ter comido o fruto do conhecimento? E ele respondeu: foi a mulher que tu me destes, se referindo a Eva. Ou seja, ele atribuiu seu erro ao próprio Criador, o próprio Deus. E Deus disse que a partir daquele momento o pecado reinaria em todo o mundo. As mulheres sentiriam dores de parto e etc. E por conta do sacrifício de Cristo na cruz, os espíritos passaram a serem transformados, glorificados. E quando eles deixam nossos corpos, vão direto para o Pai. Vejam o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, no capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está dizendo que Deus nos vivificou em Cristo Jesus e nos fez assentarmos nos lugares celestiais. Ou seja, aqui se refere ao nosso espírito. E olha só o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Entenderam, abençoados, que depois da cruz os nossos espíritos não ficam mais dormindo. Eles foram vivificados por Deus, pelo próprio Deus, por conta do sacrifício de Cristo na cruz. E por que as religiões dizem que temos que buscar a nossa salvação dentro das igrejas? Abençoados, o apóstolo Paulo sempre criticou os que aprisionavam os irmãos através dos rudimentos da lei de Moisés, da mesma forma que pregava Cristo na sua carne, a nova aliança, o evangelho da graça de Deus, que na época de Paulo estava em transição. E se o evangelho da graça veio para nos livrar da lei, por que nos dias de hoje está cheio de igrejas que se dizem cristãs pregando a lei de Moisés, trazendo os rudimentos mosaicos para nos aprisionar novamente? Não é isto, abençoados, que acontece nas doutrinas das igrejas? Pelo menos 90% das igrejas que se dizem ser de Cristo pregam a lei de Moisés, a qual Cristo cancelou na cruz. Está bem claro na Bíblia. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, se eu não me engano. Abençoados, agora vejam só o que diz em João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Olha o que uma mulher samaritana disse a Jesus e o que ele respondeu. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, quando Jesus diz nem em Jerusalém, ele se refere ao templo, a casa de Deus, que era muito respeitada, a única casa de Deus que era respeitada pelos judeus da época. Aqui Jesus está dizendo que a gente ia adorar a Deus em espírito e não em templos feitos por mãos de homens. E esta hora se deu no ano 70 depois de Cristo, quando o povo de Israel foi julgado, o templo ruiu, veio tudo abaixo, não restou pedra sobre pedra, que é chamado, esse tempo é chamado de parousia ou parousia. Entenderam, abençoados? O próprio Jesus Cristo dizendo isto. E hoje é cheio de igrejas feitas por mãos de homens, disputando cargos e títulos.
Nós somos justificados pela fé e não dentro das igrejas. Como diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Depois vocês podem conferir nas suas Bíblias. Resumindo, abençoados, a lei de Moisés são obras mortas. Está bem claro isso na Bíblia. Tem vários versículos provando este argumento que estou dizendo. E os homens insistem em ressuscitá-las. Não entendo por quê. Olha o que diz em Hebreus, capítulo